Nosso assunto neste bloco é pedágio. Uma frente parlamentar formada por representantes do Paraná em Brasília, em especial a bancada paranaense no Congresso, busca, junto ao Ministério dos Transportes, discutir questões que envolvem essas definições sobre todo o processo de concessão de rodovias do Paraná com a cobrança de pedágio. Essa frente é coordenada pelo deputado federal Toninho Vanishir, do PP do Paraná, e conta com a participação de outros deputados federais, como o Sandro Alex, do PSD, Gleisi Hoffmann, do PT, Zeca Dirceu, também do PT, Aliel Machado, do PV, Sérgio Souza, do MDB e o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Nós vamos falar mais sobre essa movimentação em Brasília, a partir de agora, ao vivo, com o deputado federal Toninho Vanishir. Deputado, muito obrigada por atender a CBN Curitiba nesta segunda-feira. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Joyce. Para nós é um prazer atender, porque estamos atendendo o cidadão paranaense. Deputado, vamos falar um pouquinho mais sobre a formação da comissão em si. Como a bancada paranaense entendeu que essa era uma necessidade para atuar aí em Brasília? Veja bem, nós já fizemos isso na legislatura passada. A bancada acompanhou de perto todas as discussões, né, do pedágio, inclusive junto com a bancada estadual também, que fez as audiências públicas, e a bancada federal levava os anseios da população, do setor produtivo, para debater junto ao ministro, na época, do ministro Tarcísio. E nós conseguimos avançar um bom tanto na questão do pedágio. E agora, recomeçando um novo governo, com um novo pensamento, nós estamos de novo trabalhando para que realmente nós tenhamos um pedágio mais barato possível para o nosso estado do Paraná. Outra questão que chama muita atenção, deputado, é o fato de existirem dentro da comissão várias vertentes políticas, ou seja, deputados federais aqui pelo Paraná e também o senador Sérgio Moro, que são de diferentes partidos, que têm diferentes visões sobre isso. Como está sendo também ter essa pluralidade mesmo dentro da comissão, como isso pode ajudar, inclusive, nas discussões? Essa foi um dos principais fatores a ser considerado, porque todos nós somos paranaenses, todos nós defendemos o nosso estado. Nós temos uma bancada em Brasília que não olha partido político, nós olhamos o nosso estado, e nós tínhamos que ter essa pluralidade de pessoas, pensamentos divergentes. O que nós queremos é discutir o pedágio de novo, a partir de um novo olhar do governo federal, porque quem vai fazer a gestão, quem vai fazer a licitação da concessão vai ser o governo federal, não é o governo do estado. Então nós temos que entender que nós temos que defender a melhor proposta, o melhor contrato. Todo mundo está falando muito do que vai acontecer em termos de valores, mas esse contrato que vai fazer isso acontecer, esse contrato que vai garantir para que aquilo que nós estamos colocando para o cidadão aconteça no futuro. Senão vai ser que nem no pedágio passado, onde o contrato não deixava que aquilo que... e nem exigia, né, nem fazia cumprir aquilo que era para ter sido executado, as obras, e não foram feitas. Deputado, como é que o senhor classifica hoje o atual estágio dessas discussões? Começou realmente um novo governo federal, houve uma certa pausa, vamos dizer assim, das discussões que já haviam sido feitas, ou pelo menos o que já havia sido delineado no governo anterior, e agora tem mais essa movimentação para tentar sair realmente do papel tudo isso. Em que estágio efetivamente estamos, deputado? Olha, existe um processo no nosso país que parece que nós temos pressa para fazer os projetos e depois ficamos anos sofrendo as consequências do mau projeto. Então, nesse momento, eu não vejo que nós devemos nos apressarmos para ter uma solução. É claro que nós debatemos há mais de 2 anos no outro governo, mas é um novo governo. E esse novo governo, ele quer saber se aquilo que foi colocado lá atrás no outro governo, o governo Bolsonaro, se aquilo está de acordo com os princípios que esse governo tem. Então, eu acho lógico e normal que o governo que vai fazer, que vai assumir o problema, vai assumir a solução para o pedágio do Paraná, ele tenha tempo para decidir o melhor dentro daquilo que o governo entende como melhor para o Paraná.
nós entendemos que o pedágio tem que ser o mais barato. As obras têm que ser garantidas por intermédio de um bom contrato, um contrato que atenda e que resolva as questões judiciais do futuro, caso não aconteça. Então, nós temos uma reunião agora, na quarta-feira, 14 horas, da NTT. A comissão já vai começar a trabalhar com os técnicos da NTT para nós discutirmos aquilo que não está prevalecendo. Por exemplo, até quantos por cento pode dar de desconto sem aporte financeiro? É um debate importante, porque na legislatura passada já era a partir do primeiro, segundo, terceiro valor de desconto, porcentagem de desconto, já tinha que começar a pagar um degrau tarifário, chamado degrau tarifário. Hoje não, hoje até 12% você já está decidido que você não teria que fazer nenhum aporte financeiro. Nós queremos que isso chegue a 18%, 20%, que é possível, é possível. Então, são situações bem delicadas e que a gente tem que debater tecnicamente também, que eu creio que você e eu e qualquer paranaense queria ter 30% de desconto do que está no pedágio, mas nós não sabemos se isso tecnicamente seria viável. Tem a questão do degrau tarifário. Nós queremos saber se esse primeiro pagamento que é feito agora, ele tem que ter um valor significativo de desconto, porque quando as obras forem executadas, nós teremos um ajuste no preço em função das obras já terem sido executadas. Então, é todo um processo que nós temos que olhar com carinho para depois não trazer para o povo paranaense, para o setor produtivo, né, uma situação que não tem como resolver no futuro. Porque depois do contrato assinado, é só cumprir o contrato, né? Nós temos também, dia 3, uma reunião com o G7 aqui no Paraná, para entender, olhar, observar através qual é o pensamento deles também. Então, eu acho que a bancada federal sempre esteve atuando na questão do pedágio e agora nós temos uma tarefa que é achar a melhor solução junto com o governo federal e junto com o governo do Estado. O governo do Estado não tanto, porque o governo do Estado não é responsável mais pelo pedágio. Quem vai ficar responsável pelo pedágio é o governo federal. Então, cabe a ele, realmente, e cabe aos deputados federais, junto com os deputados estaduais também, porque representam o povo paranaense, acharmos uma solução que seja melhor para todos nós. Existe muita ansiedade, não só sobre esses termos do contrato, quanto efetivamente o usuário vai pagar, mas até desse prazo. O senhor comentou que acha que precisa do tempo que for necessário, né? Até na semana passada, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Sempacre, havia comentado de um prazo até o final desse mês de março, para que houvesse uma manifestação mais contundente, eu vou colocar essa palavra, por parte do Ministério dos Transportes, que havia cancelado uma reunião, aliás, do ministro Renan Filho aqui em Curitiba. O senhor acha, então, que essa discussão ainda vai tomar um pouco mais de fôlego, vai um pouquinho mais para frente ainda? Olha, nós temos que fazer o tempo mais rápido possível, mas eu tenho um pensamento comigo, você deve lembrar, quando foi feito o pedágio uns 25 anos atrás, 26, as estradas nossas estavam em péssimo estado. E aí foi feito um pedágio sem muito debate, porque tinha que ser urgente, porque as estradas estavam em mau estado de conservação, e aí o que deu? Deu num problema sério para o nosso estado. Hoje, nós vivemos em função da abertura das cancelas dos pedágios, 1 ano e pouco sem manutenção das estradas, nós estamos aí com péssimas condições das estradas, a BR descendo para a praia com desmoronamento da serra, e aí acaba isso dizendo, não, nós temos que apressar porque nós temos esse problema para resolver. Não, esse é um problema. Eu sempre digo, a questão de manutenção é um problema. A questão do pedágio é um problema futuro. Esse problema que estamos vendo agora é falta de manutenção das estradas e que levou a esse caos que nós estamos. Não é só da Serra, o Paraná inteiro que esse ano está esburaqueado, estrada ruim, sem dúvida alguma. Então, nós temos que pensar assim. Eu creio que, não vou dizer que vai demorar, mas nós temos que ter o tempo necessário para tomar a decisão correta, porque são 30 anos. Se uma semana a mais nós conseguir avançar e trazer um benefício maior para o povo do estado do Paraná, para o setor econômico, setor produtivo, eu acho que vale a pena você esperar uma semana a mais. Não dá para você colocar um prazo para um governo que começou agora, um governo que está aí há menos de 90 dias, e que vai fazer o pedágio, que vai fazer todo o processo, vai ser o governo federal.
Então, nós temos que dar condição a esse governo, avaliar com carinho, ver. Eu tive na NTT semana passada e eles me falaram que o contrato não está ainda plenamente decidido. E é um fundamento de uma concessão ao pedágio. Do pedágio é o contrato. Então, eu creio que se não existe ainda uma definição do contrato, não tem como você fazer um processo de licitação. Então, tudo isso a gente tem acompanhado de perto, a bancada federal tem se envolvido, né, porque cabe a nós realmente essa tarefa e vamos fazer o possível para que o povo paranaense não tenha mais um desgosto de ter uma concessão no pedágio da forma que nós tivemos esses 26 anos passados. Aqui na CBN eu estou conversando com o deputado federal Toninho Vanchir, do PP do Paraná. Ele é o coordenador dessa frente parlamentar federal que trata sobre o pedágio em Brasília. Então, são representantes dessa bancada paranaense no Congresso Nacional que participa agora de uma série de reuniões. O deputado já nos adiantou que nessa semana tem reunião com a ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, e que conduz todo esse processo, aliás, conduziu há 2 anos audiências públicas. Além disso, reunião aqui com o G7, que é o G7 é o setor produtivo reunido em 7 entidades e que traz toda essa questão também à tona há muito tempo. Então, vamos acompanhando essa evolução das discussões. Deputado, e o senhor citou aqui a situação mesmo das estradas, incluindo a BR-277, a BR-376, que é uma outra questão de concessão, é uma outra, não entra. O foco aqui acaba sendo a BR-277 na nossa conversa. Como é que o senhor também vê essa situação paralela e também à frente, apesar de ter o foco no pedágio, articula toda a questão para a manutenção junto ao DENIT, junto ao governo federal? Como também a bancada paranaense está encarando e se envolvendo nesse assunto? Veja bem, nós temos um avanço significativo nesse governo, que foi a questão do teto de gasto, que nós aprovamos a PEC de transição. Com a PEC de transição, o governo federal tem um valor significativo para investir agora, a partir desse mês, porque isso é bom entender que o orçamento foi aberto no mês passado. Então, esse governo não teve ainda condições de fazer os investimentos que temos para fazer. Nós temos mais de 400 milhões para investir nesse governo. No orçamento passado não tinha nem 100 milhões. Então, isso já é um ponto positivo, né, para nós falarmos. Nós estaremos reunidos também no DENIT, às 10 horas, quarta-feira. Eu vou estar lá com o diretor Fabrício, né, para tratar desses assuntos, inclusive da 476, que é uma estrada quase intransitável hoje também, que sai de São Mateus do Sul e vai até ali Santa Catarina. Então, nós temos muita coisa para tratar, e esse assunto da manutenção, ele é um assunto importante, porque no ano passado, praticamente não foi feito nada de manutenção de estradas, né? Vocês acompanham, quem está nos ouvindo acompanha as estradas, todas elas sem manutenção. Então, agora o ministro Renan, tivemos com ele também a bancada federal, e ele determinou que o diretor-geral do DENIT venha ao Paraná para tratar do assunto de manutenção e dessas questões dos acidentes mais graves diretamente aqui. Então, nós temos um governo hoje preocupado em resolver. É claro que para resolver problemas que já existem, nós temos que... A única forma de fazer é a manutenção feita com os recursos do governo federal, porque as BRs são federais. Isso. Então, eu creio que a partir de março, abril, nós vamos ter um trabalho efetivo do DENIT contratando empresas para fazer realmente aquilo que é necessário. Agora, deputado, eu tenho mais 3 minutinhos até o repórter CBN e pergunto ao senhor: não surpreendeu, ou pelo menos surpreendeu o senhor ou a bancada, essa questão da manutenção das rodovias ter ficado desta maneira, porque ultrapassou talvez muito a previsão inicial de uma concessão de rodovias em leilão e todo esse processo? Estamos agora vendo o resultado disso, de uma manutenção precária. Pegou também, entre aspas, os senhores de surpresa? Não, eu sou engenheiro civil, eu previa que isso ia acontecer. Até na época eu dei minha opinião, mas minha opinião de parlamentar não é a opinião de quem ia decidir se abrir ou não as cancelas de pedágio. A minha opinião, inclusive na época a opinião do ministro Tarcísio, lá em Brasília, é que não devia ser aberta a cancela da forma que foi. Podia ter sido feito um pedágio de manutenção,
cobrado aí R$5 em vez de cobrar o que cobrava 20, e teria um fundo financeiro para você contratar empresas para fazer a manutenção. Então, isso não foi feito, infelizmente, aí o recurso financeiro não tinha, e aí não tivemos a manutenção. Isso é normal, para mim, na época, era previsível que isso ia acontecer, né? Infelizmente, o Estado confiou no DENIT, o DENIT não tinha dinheiro para fazer e não fez. Mas isso já é passado, como eu falei. Quando você toma uma decisão que não é aquela que traria o processo de solução, você tem um processo de falta de solução. E aí foi o que aconteceu. Faltou dinheiro em função da falta de recursos, né? Você sabe que o DENIT tinha um recurso muito limitado para fazer a manutenção das estradas, por isso é que tinha o pedágio, e em função disso nós tivemos todo esse caos, inclusive na Serra do Mar, aonde nós sabemos muito bem que ainda os riscos continuam. Se parar de chover é uma coisa, se continuar a chuva, nós vamos ter riscos ainda, porque Exato. A manutenção não foi feita. Tudo dependendo muito da chuva, né? Hoje estamos numa situação bem diferente, que é um tempo aberto, o final de semana foi de tempo aberto, mas, enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, apesar do outono começar hoje, depois das 6h20 da tarde, a gente nunca sabe o que vai acontecer, não temos controle sobre isso. Deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos, seguimos acompanhando nesta semana, voltamos a falar então sobre essas reuniões do DENIT, na NTT, e assim atualizando o ouvinte da CBN. Muito obrigada. Eu só queria deixar também claro para você que eu coordeno a bancada federal há 8 anos, né? Então eu coordeno a bancada como um todo e coordeno esses trabalhos todos que nós estamos fazendo junto ao DENIT.